Dando início ao nosso curso de geração de energia elétrica, eu queria começar falando um pouco sobre os sistemas elétricos, o histórico dos sistemas elétricos e mostrar alguns dados do consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo. Falar um pouco do histórico é interessante, porque a gente tem que começar lá atrás, 1700, com Volta. Eu não vou falar de todos, né, os grandes cientistas que trabalharam, mas é interessante, na hora que aparece a bateria, eu começo dentro do laboratório, a ter corrente, começa a ter relação entre corrente e campo. O Ohm faz a lei dele, né, que pega a relação entre, percebe, né, que a relação entre tensão e corrente é igual à resistência ou a área do condutor. O Faraday barbariza com experimentos mostrando, né, que a tensão que aparece, né, num campo precisa da variação do fluxo. E finalmente, né, Maxwell, mesmo sem nenhuma utilização da energia elétrica propriamente dita, ele define suas leis. Eu acho incrível, né, que nós estamos ainda no século XIX e as regras de funcionamento da energia elétrica já estão definidas e colocadas formalmente em equações. Para começar a falar de sistemas elétricos, a gente tem que falar do Thomas Edison. Thomas Edison, além de um cientista fantástico, era um grande empresário. Ele tem mais de 1000 patentes, criou um laboratório de pesquisa, inventou a lâmpada e instalou essa lâmpada. O que me chama a atenção na história do Edison é isso, né? Ele não só inventou a lâmpada, mas ele viabilizou, né? Ele conseguiu convencer o mundo que o futuro era aquela invenção dele. E instalou, né? Instalou em Manhattan, né, o seu primeiro sistema elétrico, que basicamente era uma fonte de tensão ligada à sua carga, né, que era a lâmpada. Bom lembrar também que o sistema de iluminação pública de Manhattan, lá no final do século XIX, era super razoável, funcionava super bem. Ele era com lâmpadas, né, a óleo, né, e você acendia e apagava, funcionava bem. E ele tinha uma lampadinha que durava 40 horas e dava um trabalho danado para botá-lo para funcionar. Mas o fato é que ele foi convincente e mostrou que esse era o caminho e ele estava coberto de razão, né? Ele fundou a General Electric e ficou rico. Outro cara que a gente tem que conversar, tem que falar, quando ele fala um pouco dos históricos do sistema elétrico, evidentemente é o Tesla. Tesla basicamente criou o sistema de corrente alternada. Basicamente, o sistema de corrente alternada é o sistema elétrico que nós conhecemos hoje. Portanto, ele inventou, né, o mundo moderno. Ele conseguiu um dos grandes problemas que eu tinha no sistema do Edison, que era o sistema de corrente contínua, gerar e transmitir em corrente alternada. Além disso, ele mostrou que era possível não só alimentar uma lâmpada, mas também usar essa energia elétrica para dar tração, né, com um motor de indução. Ele foi uma figura, foi contratado pela Westinghouse, que era do Westinghouse, morreu pobre, mas tem uma contribuição para os sistemas elétricos muito, muito impressionante. O sisteminha do Edison, basicamente, seria isso, né, uma fonte de tensão, uma linha de transmissão, né, e uma carga. É absolutamente simples. Essa carga é a carga, é uma lâmpada fluorescente. Por que o sistema do Edison não deu certo? Basicamente, porque a tensão cai na carga. Portanto, se eu começo a aumentar a carga, essa queda de tensão, ela começa a influenciar no funcionamento da carga. E a gente, nesse primeiro exemplo, a gente fala assim, como é que eu calculo a tensão na carga, sabendo ou sendo dada a tensão do meu gerador? É facílimo, né? É um divisor de tensão. Eu chamo de V a tensão na carga, esta aqui é a resistência da carga, é a tensão na minha bateria ou a tensão no meu gerador de corrente contínua. E ele é proporcional à resistência da carga e à soma da resistência da carga e da linha de transmissão. É interessante perceber que a resistência da carga é inversamente proporcional à potência. Portanto, se eu aumento a quantidade de lâmpadas, se eu aumento a potência, a resistência caindo, cai V. Portanto, e até um certo ponto que isso para de viabilizar.
Outra questão interessante é a seguinte: quando eu aumento a distância, que a resistência da linha de transmissão é proporcional à resistividade, ao comprimento e à área. Quando eu aumento a distância entre a geração e a carga, esse cara começa a ficar grande e essa tensão diminui. Foram esses os grandes problemas que o Edison obteve. É interessante, né, quando ele começou a ter problema, e ele teve problema por causa do sucesso dele, né, aumentou a carga, a solução que ele imaginava dar era aumentar a quantidade de condutores, aumenta a área para atender as cargas, que ele resolveria o problema. Não conseguiu, né? Eu fiz dois probleminhas, né? Um supondo uma lâmpada de 40 watts e supondo uma resistência da linha de 2 ohms, qual é a quantidade de lâmpadas que eu conseguiria atender? E aí é uma questão V igual a RI, né? Você tem uma relação linear entre o aumento do número de lâmpadas com a tensão na carga, e lá pelas 13 lâmpadas eu já tenho 90% da tensão aplicada na carga. Interessante que 90% da tensão significa que a potência dissipada por essa carga vai ser da ordem de 80%, porque ela é proporcional ao quadrado da tensão. Há um outro probleminha interessante, leve em consideração a distância. Qual a distância que eu conseguiria botar uma lâmpada, botando uma lâmpada de 40 watts, supondo um condutor normal de 2,5 milímetros quadrados de área, sabendo a resistividade do cobre? Mais um problema trivial. E aí a gente observa que por uns 4 quilômetros, né, a mesma continha, né, usando aquela formulinha, aquele divisor de tensão, a gente vê que a partir dos 4 quilômetros eu já não consigo mais ter a tensão na carga maior do que 90%. Aí entra os sistemas AC. Os sistemas AC, que é o sistema de Westinghouse, o sistema bolado pelo Tesla, que nada mais é que ter uma fonte alternada de tensão. Essa fonte alternada de tensão passa por um transformador elevador, e aí essa tensão muito elevada para uma determinada carga, se eu aumento V, como P é igual ao produto VI, I cai muito, se cair, as perdas nessa linha de transmissão caem muito, eu consigo atender essa carga a distâncias muito maiores, eu consigo botar essa fonte alternada bem longe da minha carga, fazendo com que esse sistema seja muito melhor. Só para confirmar, né, eu falo assim, se eu tiver uma relação de transformação de 1 para 10 naquele meu sistema, se eu ponho uma tensão de 100% no meu gerador, qual é a distância que eu consigo transmitir fazendo as perdas de transmissão idênticas? E a resposta é bastante óbvia, né, porque as perdas é igual a R vezes I ao quadrado, R da linha de transmissão vezes I ao quadrado, como P é igual a vezes I vai ser 10 vezes menor, se I é 10 vezes menor, as perdas serão 100 vezes menor, portanto eu consigo ter uma R 100 vezes maior, portanto eu consigo distâncias naquele nosso problema, em vez de 4 km, 400 km. E aí, evidentemente, como o sistema C é muito melhor, é ele que funciona, né, hoje. A tensão gerada em todos os geradores simples é uma tensão de corrente alternada. O transformador permite adequar as tensões ao uso, né? Na geração tem um, depois para a transmissão tem outro, em vários níveis de distribuição. Aí eu uso o sistema trifásico, com o sistema trifásico eu consigo fazer campos girantes, que conseguem movimentar máquinas girantes, e é isso que é o nosso sistema elétrico. E o que ele quer dizer? Qual é o consumo de energia? Nesses últimos 120 anos, né, qual é a carga do mundo? Né, qual é o consumo de energia elétrica no mundo? E eu coloquei nesse consumo 5 países, para comparar o Brasil com as duas grandes potências, Estados Unidos e China, e 2 países com um enorme padrão de vida, a França e a Alemanha. E a gente vê a tabelinha do consumo. A gente consegue perceber várias coisas nessa tabela. A primeira é que os Estados Unidos meio que estabilizou o consumo dele. O segundo, a China está barbarizando nesses últimos 30 anos. Ela consumia quase igual ao Brasil, agora consome muitas vezes mais. A Alemanha, a França e o Brasil consomem mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente consegue perceber que essa análise
ela não é interessante. Muito mais interessante é perceber qual é o consumo per capita. Dividindo, então, essa série histórica pelo número de pessoas de cada um desses países, a gente consegue um outro gráfico um pouco mais interessante. E mostra o quê? Bom, evidentemente, a China tinha um consumo menos da metade do Brasil, agora é mais do que o dobro, o consumo per capita. Os Estados Unidos, com aquela característica de estabilidade em níveis altíssimos, né? 14 megawatt-hora por habitante por ano. E o Brasil, alguma coisa em torno de perto de 3 megawatt-hora por ano por habitante. A gente percebe que uma coisa que me é muito cara é que o que a gente precisa no Brasil é continuar expandindo a produção de energia elétrica, não para atingir os Estados Unidos, nem para atingir a França. Eu achava que atingir alguma coisa em torno de 6 megawatt-hora por habitante já seria uma boa qualidade de vida para a população brasileira. Mas a expansão me parece sempre muito importante. E aí vamos terminar a aula falando ou estimando o valor. Eu vou superestimar o valor, eu sei qual é o consumo no Brasil em 2019, eu sei qual é a tarifa, a minha tarifa de energia elétrica, dá 425 bilhões de reais por ano. Para dizer que, bom, é uma indústria enorme no Brasil. Lembrando que 45% desses 425 bi são impostos, né? Se a gente quiser baixar a tarifa no Brasil, tem que batalhar para baixar os impostos. No mundo, o consumo é de 27 mil terawatt-hora. Se eu tiro esse imposto e transformo para dólar, eu tenho uma tarifa residencial da ordem de 750 dólares por megawatt-hora, quer dizer uma indústria mais ou menos de 2 trilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Era isso que eu queria falar nessa primeira aula. Eu agradeço a atenção. Até a próxima.